mas a relação do amado João veio depois. Ok? Fácil? Simples? Já conheciam tudo isso, né? Vocês já são exímios leitores de João. Uma coisa importante de João, que ele é o último a ser escrito. Ele é escrito aí 60 anos depois, aproximadamente, dos fatos acontecidos que ele narra. Então, os fatos são da década de 30 e a escrita é da década de 90 do primeiro século. Então, tem essa distância grande aí. Demorou para escrever. Sendo atribuído a João, e João, filho de Zebedeu, e João, filho de Zebedeu, vai ser o mais jovem dos apóstolos. Então, vai ter essa relação também. Né? Ele era bem jovem, e tem um outro detalhe, é que ele, no Evangelho, né, quem escreve o Evangelho, é também aquele que vai ficar até o fim aos pés da cruz. Então, ele tem um testemunho mais próximo, mais direto. João é o único que não segue fonte de ninguém, só dele mesmo. Diferente de Mateus e de Lucas, que seguem a fonte de Marcos, né? João não. João é fonte própria. Por isso ele é tão diferente. Não escreve o que alguém falou, ele não escreve o que ele viu. Exatamente. Ele é o seu próprio, ele é a sua própria fonte. Né? Ele se baseia no que ele mesmo viu. Nas cartas ainda terá exatamente essa frase, né? Que nós vimos, né? Nós vimos. Isso atribuído aí aos seguidores de João. E assim, o que ele testemunha é o que ele viu. É o testemunho próprio. Isso torna ele diferente. Outras coisas tornam ele diferente. Uma delas é a sua linguagem. João, ele tem uma linguagem própria. A gente diz assim, né, que ele tem o seu próprio dicionário. Né? Ele não... As palavras em João não significam a mesma coisa que significam em outros lugares da própria Bíblia. Ele tem o seu próprio dicionário. Então, as palavras que ele usa, você tem que entender dentro do evangelho dele. Isso faz diferença. Às vezes, quando a gente evangeliza, né, uma coisa que a gente faz é dar o evangelho de João, né, para as pessoas. Tem uma tradição antiga, né, a gente entende que o evangelho de João é mais fácil de entender. Então, evangeliza com João. Mas, na prática, se você olha bem o João, você vai ver que o João é o mais difícil deles. Né? Na verdade, ele não é o mais fácil, ele é o mais difícil. Mas ele tem uma linguagem que é tão cativante, né? A linguagem dele é tão cativante que o fato de ser difícil acaba tornando, não se torna, né, um empecilho. Acaba se tornando, na verdade, a sua linguagem, uma linguagem que, embora a gente não entenda tudo o que ele diz, você acaba, de alguma maneira, encantado pelo que ele diz. Entendendo ou não, mas encanta. Né? Então, ele tem essa facilidade, assim, né? Pega o Evangelho de João, ele encanta. Mais do que os outros pela linguagem espiritual que ele tem. Né? Tem essa coisa. Tanto que ele vai se tornar o principal evangelho da tradição da igreja. Toda a nossa cristologia hoje, né, o que a gente entende sobre Cristo, nasceu da leitura, vem, né, a maior parte da nossa cristologia, da nossa compreensão do Cristo, vem do Evangelho de João. Então ele vai ser, assim, em termos de pensamento da igreja, vai ser o mais importante na construção das doutrinas da igreja. Então, ele tem esse detalhe aí também. Como eu disse, a linguagem dele é própria, e isso às vezes cria facilidades e dificuldades. A facilidade é que dificilmente vai ter alguém que não conhece um verso de João. Né? Versos mais conhecidos dos evangelhos são joaninos. São aqueles versos que, quando você quer expressar a realidade de Cristo, os mais bonitos versos estão em João. O que João está fazendo? Ele está escrevendo, fazendo um novo Gênesis, um novo Êxodo, um novo Pentecostes,
Tudo isso se encontra em João. Mas toda essa linguagem, ela também, por essa familiaridade que a gente tem, né, ter sempre esses versos com a gente acaba passando por eles assim, meio que rapidamente. Né? A gente está tão acostumado com eles, ficou tão assim na nossa cabeça, né? Que quando a gente lê assim meio por alto, né? Lê quase que no automático. E isso é bom, porque você se acostuma, mas por outro lado é ruim que você acaba não parando para prestar atenção. E aí a dificuldade também. E quando você parar para prestar atenção, você vai ver que muitos dos versos a gente pensa que diz uma coisa, não diz aquilo que a gente pensa. Essa coisa acontece muito em João, mais do que nos outros, né? Porque tem mais essa afinidade de linguagem. Nós já temos essa afinidade com os versos joaninos, e aí a gente passa por eles. E não há. Então, vamos começar citando alguns, assim por alto, e depois a gente entra no Evangelho para ver em detalhe. Vamos. Passe. E com certeza vocês vão lembrar que não é desse jeito. O diabo veio roubar, matar e destruir. Onde está esse verso? Ou nunca ouviram isso? Eu estava ouvindo falar sobre isso hoje. Hoje não, ontem. É um Era ladrão. até num podcast. Acho que algumas versões até 10, João. Não, 10, né? É o ladrão. O ladrão. Isso aí. O ladrão, mas a igreja fala. Não é uma frase comum, né? O diabo veio roubar, matar e destruir. É uma citação que a gente tem, às vezes, na cabeça, mas está tão. Porque às vezes, quando você vai ler o texto, mesmo não estando escrito lá, a gente lê João 10. Não, pois é, ele está falando ali, a gente guarda o texto, mas... Fica na cabeça. Às vezes você nem precisa saber que está no 10, você já tem isso. E quando você vai ler, isso está na. Quando você vai ler, você não lê o que está lá. Atribui ao diabo. E lê assim, né? Parece que está escrito. Parece que você está usando uma versão que tem. Tem versões que dizem. É coisa que está tão na nossa cabeça. Esse é um exemplo. Outro exemplo. Examinai as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna. Onde está essa? João 5, 39. Hoje, 39, nas Escrituras, porque vós cuidastes nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que ele está dizendo aí? 5:39. Que é isso? Está gravando, rapaz. O que ele está dizendo aí? Ele está recomendando que leia a Bíblia. Procure nas Escrituras. Nossa, impressionante, né? Esse é um verso bastante comum, a gente usa bastante. Né? Quando você quer assim, dizer que as pessoas têm que ler a Bíblia, né? Mas é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo? Examinais as Escrituras. Está falando que as pessoas examinam as Escrituras porque pensam ter nela a vida eterna. Isso aí. Então eles já Na minha examinam. Né? Vocês estudam cuidadosamente. Aí, ó, como ficou mais fácil. Que nela vocês têm a vida eterna. Então o verbo ali é o quê? Qual é o modo verbal aí? Cuidadosamente. Então, por quê? Qual é a diferença? A diferença é o modo do verbo. A gente lê, na nossa cabeça, a gente lê no imperativo. Examinem. Examinem as Escrituras, ou examinai as Escrituras. Né? Mas não é, o verbo está no indicativo. Ele está o quê? Indicando alguma coisa que as pessoas fazem. Vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. Muito bem.
Só que elas falam de mim e vocês não acreditam em mim. Então o que ele está dizendo? Ele não está mandando ler as escrituras, ele está dizendo o quê? Vocês examinam, mas na hora de praticar, pratica errado. É isso que ele está dizendo, né? Porque Ele não está. vocês têm acreditado. Então, ó, não é. Mas como a gente lê? É uma leitura rápida. João tem essa coisa, né, que a gente está tão acostumado com o verso que a gente lê no imperativo. Examinai as escrituras. E a gente come o S no final. Tinha até um programa na rádio antigamente. Se chamava Examinai. Examinai as escrituras. Examinar as escrituras. Exatamente. Então, percebe como o João é fácil e difícil ao mesmo tempo? Né? É fácil porque está na nossa cabeça. É difícil porque o que está na nossa cabeça nem sempre é o que o João estava dizendo. Outro. Não fiquem bravos comigo, não, né? Não, por favor, nos esclareça. Vamos lá. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, então ele deu isso de Aí, gente. está vendo? Até de cor. Textual de todo crente. Então, Tá Porque vendo? Deus amou o Se mundo eu não soubesse esse de tal sangue, maneira. de tal maneira que... Tem que rasgar a carteirinha. É isso? Esse é quase o verso oficial, né? E esse eu sei até onde está escrito, mas não. Os outros Mas vamos lá. Ó. Deus amou o mundo de tal maneira que... Não é isso? Não tem um quê? Tem o quê? Ou não tem o quê? A Tem o vírgula é quê? antes ou depois do quê? Depois, bem Depois depois. do quê? Bem depois. Faz diferença? Muita. Qual é a diferença que faz? Por exemplo, se a vírgula estivesse do jeito que a gente costuma ler, ó. Deus amou o mundo de tal maneira, vírgula, que Deus, Deus, seu seu filho filho unigênito. se a vírgula estivesse antes, de tal maneira significaria o quê? De tal maneira significaria a intensidade do amor. De tal maneira que ele Deus amou o mundo de tal maneira. aqui diz que Intensidade. Deus amou, a maneira que ele amou, ele porque chegou Deus até dar o amou filho dele. tanto. Tanto, exatamente. É forte isso aí, tá vendo? Só que Não é. Só que não Por que é não? sobre intensidade. É sobre o quê? É sobre o modo que que ele ele amou. Modo. Advérbio Hoje. de De modo. modo. É um advérbio De modo. de modo, exatamente. Indica o modo que Deus amou. Que modo que ele amou? Dando Dando seu seu filho. filho. Ou seja, o que João está dizendo? Que Deus ama de forma sacrificial. E Isso é o não amor de Deus. intensa. O amor de Deus ele tem um modo de ser, não é a intensidade. Isso é comum, você pega pregadores do século XIX, famosos, né? Tem pregações que ficaram famosas na história. É claro que Deus opera, independente da gente errar ou acertar, Deus opera. Então, não tem, isso não é problema para Deus. Né? Você vai ver ao longo da história do século XIX, uma das pregações famosíssimas, né? Se não me falha a memória, foi de D.L. Moody, né? É exatamente sobre esse verso dizendo sobre a intensidade do amor de Deus. Ele ainda vai dizer lá, né, que o escritor ficou sem palavras, não é assim? Ele ficou sem palavras. De tal maneira, ele ficou, caçou, mas não falou de tal maneira. Mas não é, de tal maneira que é o quê? É um Modo. advérbio De de modo. modo. Não é que faltou palavra. Tinha palavra, a palavra é exatamente essa. Só que se a gente separa o que do de tal maneira, o significado do verso é diferente. Porque o que está mostrando ali não é que Deus te ama intensamente a ponto de... Não. Ele está mostrando o quê? Não é? A intensidade. Deus chorou, te amou, te amou, te amou, te amou. E aí entregou o filho. Não. Deus sempre ama assim. Esse é o modo dele amar. O amor dele sempre é o quê? Sacrificial. Quando que você sabe que Deus ama? Como que você sabe? Tem um modo dele amar. Dando. Se dando, se entregando. Sacrificial. Ele está dizendo nos textos do verso 14. Quando ele compara lá a serpente do deserto, que é colocada lá no alto,
Ele vem desde lá, falando com Nicodemos, não é isso? Ele já vem mostrar o quê? É um modo de amar. Como que você sabe que Deus ama? Não é que ele fica lá no céu, ele olha para você, eu te amo tanto. Não é isso. Não, aqui, ó. Sempre que Deus Vamos ama, um negócio. você vai saber que ele ama pelo que ele faz, pelo que ele realiza. E o que ele realiza? Auto-sacrifício. Ele se auto-sacrifica, isso é o amor dele. Amor de Deus, então na Bíblia, né, na linguagem de João, amor de Deus sempre se reconhece pela sua atitude, pela sua ação. E qual é a atitude dele? Aliás, na Bíblia toda, né, amor sempre é atitude. Nunca amor. Amor nunca é relacionado, como é na nossa linguagem, essa coisa de sentimento. Isso é mais da nossa cultura. Mas lá na cultura da Bíblia, o amor sempre se manifesta pela atitude. E no caso aí de João, ele está falando o quê? Deus amou o mundo. De que maneira? Entregando. Sacrificial. Esse é outro verso. Né? E quando você olha com calma o João, aí você vê que ele está dizendo outra coisa do que a gente pensa. Vergonha alheia. Mas é comum, é coisa que... Aprendendo e vivendo. Tem uma versão aqui, a latina, que ficando ele com botou a vergonha. vírgula e canta. Ele botou a vírgula ali. A vírgula não estava ali. Exatamente. Ele botou, porque Deus amou o mundo tanto, vírgula, que deu seu Que é o que único. dá, algumas Então, versões nossas eu- em português também tem. Então, e Bota esse até a tanto. tradução então tá errada, não seria para ser tanto. Pegou esse tanto, e Deveria daí é ser que de vem a nossa modo que. tradução, a nossa Deveria ideia. ser, né? De modo que. Na verdade, em grego é rutos. É como começa o verso. Rutos, quer dizer exatamente isso. O modo de amar. Por que tem a ver com o só falou unigênito? Não está depois dessa frase que o pastor Jorge falou. Aqui Então, só unigênito. Por isso. Porque, Por causa do sentido da frase. porque quem pegou o sentido botou o amor de Deus, um amor tão grande, tão intenso. Se você bota. Aí você Tem algumas vê- traduções em português que vão Não colocar é isso. tanto. Elas vão exatamente seguir a ideia aí da Intensidade. que é o que? A ideia de intensidade. Mas o João, ele não está falando de intensidade, ele está falando de quê? Do modo como Deus Aí quando ele fala que Deus, seu Filho unigênito, ele está explicando o significado O modo. aqui do é o que tanto- ele fez. Do Como tanto que ele não. ama? Como que Não Deus é- ama? Não é Tanto. no, você falou, não é no... Não é a intensidade, assim, ele amou tanto. Para dar um exemplo simples, seria o amor de mãe. Ela se sacrifica para aquilo. Mas sem É o único que eu compara. amo tanto. Não, É. ela sacrifica para continuar amando a criança. E aí a continuação do verso vai ficar mais simples ainda, que vai ser o quê? Para que todo aquele que nele crê Não, peraí. não pereça, mas tenha vida eterna. Se fosse só intensidade, ninguém pereceria. Mas como depende dessa qualidade do amor ser aceito? É como se passasse a responsabilidade do amor e o tempo só para Deus. Isso aí. Tem que ter a minha parte também. Eu preciso Então, crer. não é muito nessa ideia assim, que a gente pensa assim, não, Deus me ama tanto, tem uma quantidade, assim, não. Sempre ele ama assim. O amor dele é desse jeito, é o modo dele amar. É se sacrificando. E aí ele vai nos ensinar a amar, não é isso? Porque a linguagem toda de João é exatamente essa, que Deus ama e ele vai moldar os seus discípulos em pessoas que amam como Deus ama. E como que a gente ama? O foco de João é o quê? Que a gente demonstra amor de que jeito? Se sacrificando. Sacrificando. Não é pela intensidade, né? Assim, se você, puxa, meu coração está tão cheio hoje que eu vou lá. Não. É na sua atitude que você prova que ama. Isso. Exatamente. Na sua Às vezes atitude. você vem no culto, mas você não está querendo vir. Você está fazendo o quê? Sacrificando. Está provando o quê? O seu amor. Sim. Mas se você ficar lá esperando assim, não, vou esperar, meu Ah, coração mas está não cheio. faz Não, nada. né? Não tem a ver com intensidade, tem a ver com a atitude que você faz. A atitude prova o seu amor. É isso que ele está dizendo. Como que Deus prova que ama? Por entregar o seu filho. É isso que ele está dizendo a Nicodemos. Se você olhar depois a conversa inteira, você vai ver como se encaixa. Isso aí. A gente vai olhar, se der tempo, a gente olha mais também isso aí. João tem bastante coisa. Esse é o exemplo do João 11, 10, né? Esse 10, daí, 5,39, o 3,16. 5,39.
Tem uma série de outros aí, né? Isso vai vendo aos poucos, né? Senão isso só fica nas citações. Mas já deu para perceber que a linguagem dele é uma linguagem que está muito na nossa cabeça. João está ali. A gente conhece o texto. Mas quando a gente vai olhar o texto, a gente se surpreende com ele. Interpretação está sendo Então ali. A outra coisa, as palavras dele. Como eu falei, ele tem a sua própria linguagem, o seu próprio dicionário. Então, as palavras de João nem sempre significam o que a gente pensa que significa. Tem que olhar também. Só que tudo em João vai casar dentro do próprio Evangelho. Vai ter essa linguagem constante. Um exemplo, ele usa muito em seu Evangelho uma figura de linguagem. Vou colocar o nome aqui, que é um nome não tão comum, né? Mas é uma figura de linguagem que em dias. Isso é uma figura de linguagem. Vocês lembram de figura de linguagem da escola? Uhum. Que legal, né? alguma figura. Lembra de metáfora? Lembra disso? Essa Metáfora. Endíades é uma figura. O que faz a endíades? A endíades é quando você tem duas palavras, mas você quer expressar um conceito só. Você tem duas palavras. Olha, às vezes a gente tem uma palavra que significa duas coisas, não é assim? Uhum. A endíades é o contrário. Ela tem duas palavras que significam uma coisa só. Isso é uma figura de linguagem. Você usa duas para significar uma. Isso é fácil de confundir se você não presta atenção porque não é endíades. Em João tem muito. Graça e verdade. Espírito e verdade. Tem muito de verdade, né? Verdade em João é uma palavra importante. Mas tem. Em verdade, em verdade. Em verdade também é uma outra figura, mas no caso da endíades é quando você usa dois substantivos diferentes, mas você quer indicar uma única coisa. Não. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e verdade. São duas coisas ou uma coisa? Uma coisa. Uma coisa. É uma só, com duas palavras. Nascer da água Do e Espírito. do Espírito. O que normalmente vem na nossa cabeça quando a gente lê assim, sem prestar atenção que é uma figura de linguagem? Tem dois nascimentos. Um da água e outro do Espírito. Mas não é uma endíades. É um nascimento só. Da água e do Espírito não são dois nascimentos. É uma endíades. Como isso ficaria assim fácil da gente perceber? Porque são dois substantivos, mas estão ligados. Antes dele tem uma palavrinha só que liga os dois. Então, nascer da água e do Espírito. Mas esse indíades aí é da gramática ou é uma referência da gramática ou Gramática. da gramática? Gramatical. É uma linguagem, na verdade, da retórica, né? É uma figura retórica, é uma coisa que você usa para enfatizar. Né? Você usa muito em dias para você enfatizar aquela ideia. Aí, ao invés de você usar uma palavra só, você usa duas. Você tem isso em outros lugares na Bíblia também. João tem muito. Mas logo no comecinho da Bíblia, a gente tem lá. E a terra era Sem forma e vazia. sem forma e vazia, é uma endíades. Porque se ela Parece fosse assim, forma, né? Quando a gente não tem essa noção, o que a gente acha? São duas coisas. Sem forma é uma coisa, vazia é outra coisa. Mas é uma endíades. É duas palavras para dar uma ideia só. Uma só. Para dar uma ideia. São duas palavras, mas é uma ideia. Da água e do Espírito, né? Duas palavras, uma ideia, um conceito. O conceito é um só, as palavras são duas. Isso é aquela coisa assim que é bem fácil da gente se enganar, porque não está tão óbvio assim, né? A gente vai assim, vai lendo, né? Se ninguém te falou isso, né? Se não prestou atenção ou em alguma coisa ou não teve essa
essa noção aí da gramática dele quando ele escreveu, você perde esse detalhe e acha que ele está falando de duas coisas. Então, mas em João é constante. Uma coisa que facilita em João é o fato de ele usar sempre verdade na maioria delas. Então, a maioria que ele combina é com verdade, né? Então, porque verdade é uma palavra importante em João. Mas sempre que você encontrar assim, esse casalzinho de palavras em João, você já fica de orelha em pé, a gente diria, né? Já fica atento aí, já presta atenção. Outro conceito fundamental, como a gente falou aí em João, é a verdade. Verdade. O que é verdade? Alguém fará essa pergunta no Evangelho de João. Exatamente assim. O que é verdade? Vocês lembram? Foi Pilatos que fez essa pergunta? Exatamente. Pilatos. Pastor. Acho que isso aí até na série, no filme, né, ficou marcado isso, né? O que Fica é? perguntando o que é verdade. O que é verdade? É a É pergunta. escrito e a gente já leu, mas fica muito marcado. Assim, E está escrito exatamente no João. Né? Em João você vai ter essa pergunta aí. E ela é exatamente desse jeito. Né? Lembro de um professor de filosofia que ele fez no seminário exatamente a pergunta, né? E todo mundo errou exatamente porque não prestou atenção nisso. Porque ele não perguntou o que é a verdade. Ele perguntou o que é verdade. Que é o conceito, Não muda, que né? a gente muda, né? Que a pessoa fala assim, o que é a verdade? É Jesus. Mas ele não perguntou o que é a verdade, ele perguntou o que é verdade. Ele quer saber o conceito de verdade. E Pilatos está perguntando isso para Jesus. Qual é o conceito de verdade? Ele não está perguntando quem é a verdade, né? Aonde eu encontro a verdade, ele quer saber qual é o conceito de verdade. Isso em João é muito importante, por quê? Porque João ele faz essa ponte entre o mundo judaico e o mundo helenista da época. Então ele tem muito dessa filosofia aí, desde o começo, né? Ele já abre o Evangelho com um conceito que vai ligar com a questão da filosofia também, né? Tanto com a filosofia grega quanto com o pensamento judaico. Ele começa exatamente, né? No princípio era a palavra, ou o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo lá é Logos. Né? Logos. O Logos. Logos e verdade são conceitos que estão na cabeça do público de João. Muito. Principalmente se, como diz a tradição, ele escreveu em Éfeso. Na tradição, o Evangelho de João é escrito na cidade de Éfeso. E, se isso procede, torna ainda mais intenso essa questão da verdade e a questão do Logos. Por quê? Porque lá em Éfeso, 500 anos antes de Cristo, isso aí foi uma questão debatida por demais no mundo principalmente aqui de Éfeso, de toda a região, né, que era comandada pela Grécia Antiga. Né, isso aí era uma questão importantíssima. Lá 500 anos antes, né, muitos anos antes de Cristo, viveu lá um filósofo famoso, né, que ele vai exatamente levantar a questão do Logos. Heráclito de Éfeso. Naquele tempo lá eles não tinham muito o que fazer assim da vida, né? Mas ficava assim na beira do rio, assim, olhando, assim, tentando decifrar. Né? A vida de filósofo antigamente era uma beleza, né?
Então ele ficava assim, olhando o rio, imaginando como é que a vida funcionava, né? Coisa que a gente não faz ideia do que é esse tipo de coisa. Mas na época lá eles tinham essa vida desse jeito, né? Então ele ficou lá olhando do rio para baixo, para cima, olhando a água, andando lá em volta e imaginando como o mundo funcionava, né? Daí é que nasce a ideia de logos na cabeça dele. Porque a pergunta é, o que é verdade? E para o grego, verdade é aquilo que é real. Verdade é a mesma coisa que realidade. Quando o grego pergunta assim, o que é verdade, quando Pilatos pergunta para Jesus o que é verdade, ele não está querendo saber assim, qual é a verdade e qual é a mentira do que aconteceu com Jesus. Ele está querendo saber de quê? O que é real? O que é a realidade? Porque esse que eu falei aí, o Heráclito, ele vai dizer que a realidade é a mudança que acontece no mundo. O que é real é a mudança. Porque ele dirá, né? Um rio, olhando lá o rio não, você entrar nele, sair e entrar de novo, já não é o mesmo rio, ele muda. A realidade da vida, o que coordena a vida, é a mudança. A mudança que é o real. E aí ele terá um adversário, né? Parmênides. Parmênides dirá exatamente o contrário. Dirá, não, real é aquilo que não muda. O que nunca muda é real, o que muda não é real. Aí é um problema, né? Diz que a mudança é a realidade. O outro diz que o que não muda é real. O que foi esse nome desse tempo? Imagina, né? Vida boa, né? Para debater esse tipo de coisa, né? Mas é disso daí que vem o que? O conceito de logos. Porque o Parmênides diz assim, ó, o que não muda é real. Logo, né? O que isso tem a ver com teologia? Tem tudo a ver, porque ele vai dizer, o que é real? Deus é real, porque Deus não muda. Então só ele é real. Aquilo que muda não é real. É só alguma coisa que existe, mas deixa de existir. Não é real, não é verdadeiro. É só sombra de alguma coisa. Ele diz, mas existe uma realidade imutável. E isso que é imutável é que é o real. E aí o outro vai dizer, não, a mudança é a realidade. Se você olhar o mundo, tudo muda o tempo todo no mundo, já diria Lulu Santos. Da onde que ele tirou isso? Poeta do tempo. Da onde ele tira isso? Da filosofia de Heráclito. Mas aí vem o problema dele, que é o quê? Se tudo muda o tempo todo, como que aquilo que muda pode ser real? E se está mudando o tempo todo, como é que você vai garantir que não vai mudar e vai desandar tudo? Você olha assim, por que você olha assim o céu de manhã, aí sempre o sol está lá. Você olha à noite, sempre as estrelas, a lua é que estão lá. Ou quando está nublado assim, as nuvens estão lá, mas nunca o sol está lá à noite e nunca, né? Você chega de dia e está tudo estrelado, você vê tudo estrelado. Não, tudo acontece organizadamente no mundo. Mas se tudo muda o tempo todo, quem garante que nessas mudanças as coisas não fiquem tudo bagunçadas? O que mantém a ordem? Daí que vem o conceito dele de logos. Quer dizer, o logos é o quê? Para ele o logos é o que mantém tudo funcionando. Tudo muda o tempo todo. Só que tem um logos que organiza tudo. Esse logos mantém tudo no seu devido lugar. Que dia seja dia, que a noite seja noite, que tudo aconteça periodicamente e nada desande. Tudo vai mudando, mas o logos organiza tudo. Imagina o trabalho que tem esse logos de organizar tudo. Só que na cabeça dele esse logos é o quê? Não sei se vocês assistiram Guerra nas Estrelas, né? Lá na Guerra das Estrelas tinha um negócio chamado a força. É o quê? Um negócio impessoal,
Não é uma pessoa, é uma força que existe e que organiza tudo. Na cabeça dele lá, o que ele está chamando de Logos, é isso, é o quê? Uma força impessoal, né? Não é uma pessoa, nada disso, não é alguém que está lá organizando, é uma força que existe no mundo e essa força organiza tudo. Para ele é isso. E ele diz, isso é o Logos. O Logos cuida da organização. Mas quem é o Logos? Não é quem, é uma força. É alguma coisa que organiza tudo. Aí mais tarde vem lá um outro pensador, um judeu, que é o Filo de Alexandria, que ele vai dizer, tá, existe o Logos, mas o Logos não é uma força impessoal. O Logos é a sabedoria de Deus em ação. Não é uma força impessoal. É alguma coisa que pertence ao reino de Deus, que não é só uma coisa, ele dirá, é alguém. Mas esse alguém é alguém que está amando de Deus. Não é o próprio Deus, porque Deus é imutável, está longe desse mundo e de toda essa mudança. Mas ele designou alguém, algum ser, e esse ser controla tudo. E aí vem o João. E o João vai dizer o quê? Ele vai avançar isso tudo. Ele vai dizer o quê? Ó? O Logos, no princípio era o Logos, o Verbo, a palavra. A palavra estava com Deus. E aí vem a surpresa. E a palavra era Deus. O que ele está dizendo? Quem organiza tudo, quem criou tudo, quem comanda tudo, quem coordena tudo. Ele pega na ideia de todos eles que conheciam, já é uma ideia conhecida em todo esse mundo aí. Tanto gregos quanto judeus já conheciam essa ideia, mas para o judeu é uma coisa assim que vem da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, que fica amando de Deus. Para o grego é uma força impessoal que controla tudo. E aí vem o João e diz o quê? Vocês lembram disso tudo, do Logos, do controle? Diz, pois então, eu vou falar disso. Só que não se trata de força impessoal e nem de um emissário de Deus. Se trata do próprio Deus. O Logos é Deus. E aí ele vai avançar um pouquinho e vai dizer, e esse Logos que existe nesse mundo, onde nada muda, ele entrou no nosso mundo. Ele vai encarnar, a encarnação do Logos. E esse Logos vai se tornar uma pessoa. E aí vai, é dessa pessoa que eu vou falar com vocês, que é Jesus de Nazaré. Esse Logos, esse que criou tudo, esse que organiza tudo, esse que mantém tudo funcionando, esse que não deixa que tudo mude no mundo o tempo todo, mas nada desande, tudo segue o seu curso. Ele diz, não tem uma força impessoal que mantém o curso, ele diz, tem um Logos, mas esse Logos é pessoa, e esse Logos é Deus, mas esse Logos fez mais, esse Logos virou homem. Então é disso que ele está falando, logo que ele abre. Olha como ele é filosófico aí, muita coisa de filosofia ele liga, porque ele está lidando com esse público todo. Então ele está dizendo, ó, tudo que vocês pensam de filosofia, tudo que foi discutido, tudo isso, ele vai dizer, tudo isso é muito importante, só que eu vou ensinar um pouco mais a vocês. Vou ensinar a vocês quem é esse Logos. Esse Logos, ele nasceu, viveu em Nazaré, e ele vai se apresentar diante de João Batista. E esse Logos, que organiza tudo, esse Logos que mantém tudo funcionando, ele dará início a uma nova criação. Essa é o começo da história de João. Olha como ele conecta isso daí. Então, o Logos e a verdade. E por que a verdade? Porque verdade é aquilo que é o real, aquilo que não é afetado pela mudança. Aí ele diz, esse Logos real, que não é afetado pela mudança, ele entrou na história. E aí ele se torna o quê? Não só a realidade. E aí entra o conceito que é dos judeus. Né? Se verdade para o grego é realidade, para o judeu, verdade é o conceito de revelação.
Então o grego diz assim, ó, verdade é aquilo que é real. O que é real? Aquilo que não é afetado pela mudança. Aí o que diz o judeu? Verdade é o que é revelado por Deus. Então, o mundo real para o judeu é o quê? É o mundo que Deus revela. A revelação é a realidade. Platão vai resolver essa disputa fazendo uma separação. Vai pegar as duas coisas. Vai dizer, como é que eu lido agora com essa? Eu veio lá, um disse que o real não muda nunca e tudo que muda não é real. Aí o outro diz que tudo que muda é real, não tem o que não muda. Aí ele junta os dois. Só que ele separa em dois mundos. Existe um mundo das ideias, o mundo das formas. Esse mundo nada muda. E o mundo da sensibilidade, o mundo sensível, onde tudo muda. Aí ele faz uma separação. Existe um mundo real e existe um mundo sensível. Muito filosofia. Mas vamos lá. Então existe o quê? Um mundo que é real. Esse mundo real não é afetado por mudanças. Né? Esse mundo está lá. E existe um outro mundo que é afetado o tempo todo pelas mudanças. Então, as duas coisas para ele existem. Tanto um quanto o outro estava certo. Só que ele dividiu isso, mas é porque um está falando de uma realidade e outro está falando de outra. E divide o mundo. Ele diz que existe um mundo real. E existe um mundo que é cópia do real. Que é o mundo onde as coisas mudam. Mas essas coisas que mudam, elas estão o quê? Caminhando para aquilo que é real. Então, olha como vai envolver lá na frente a nossa teologia, né? Existe um mundo que é real. Tudo lá é realidade. Existe um mundo aqui embaixo que é de mudança o tempo todo. Mas esse mundo que está em mudança, ele está caminhando para aquele que é real. Não vou falar, depois tem o Aristóteles, todos vão dar continuação disso daí. Mas só isso daí já basta para a gente entender o João. Né? Então, o que o João está dizendo? Que existe um outro mundo, aonde a palavra estava lá, não é isso? No princípio era O verbo. Então é no princípio. O que ele coloca no princípio? Porque no princípio é o Gênesis, não é isso? Uhum. Que é o que? A criação. A criação é o que? O mundo visível. A gente vê. É disso que ele está falando. Antes que existisse o mundo, esse mundo que a gente vê, esse mundo que a gente anda nele, esse mundo onde a gente vive nele, antes disso existir, já existia o Logos. Já estava lá. O Logos era Deus, estava com Deus. Tudo mais lá. Esse Logos saiu lá desse mundo e vai entrar no nosso mundo. Não é assim? Ele saiu desse mundo perfeito, imutável, e entra no mundo nosso. Para quê? Como disse Platão, esse mundo aqui vai fazer o quê? Ele quer caminhar para aquele de lá. Mas o que vai fazer ele caminhar para lá? Precisa de um Logos. E aí o João está dizendo o quê? O Logos que precisa para transformar esse mundo aqui, para chegar naquele mundo lá, é o Jesus de Nazaré. É isso que ele fala. Esse moço aqui, esse Jesus de Nazaré, esse homem com quem eu andei, eu vou contar para vocês que ele é o próprio Logos. É ele que vai tornar possível esse mundo, com todas as mudanças, com todos os problemas, com todas as dificuldades que ele tem, com todas as mudanças constantes que ele tem. Ele diz, esse mundo será projetado para chegar naquele mundo perfeito. Mas quem vai fazer isso? Alguém que entrou nesse mundo. Jesus. Então, para João, Jesus é esse Logos. Agora, ele ser esse Logos aí vai depender muito do que vai ser explicado em João sobre verdade. E verdade vai aparecer muitas vezes. E por que João está escrevendo tudo isso? Ele explicou no final do Evangelho. Vou colocar aí. Por que ele escreveu o Evangelho? Porque ele sentiu que os outros não tinham contado bem a história. É isso? 19, verso 30. Esse é isso. Não é isso. 20, verso 30. Esse é.
Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então ele escreveu para um propósito, né? Tudo que ele escreveu foi para que creiais. Que Jesus é o Então ele quer produzir Fé. fé nos seus leitores. Então ele escreveu para que o leitor tenha fé. Não é só ter fé, assim que não tinha fé e passou a ter fé. É para crescer na fé, para que a sua fé cresça, desenvolva. Esse é o objetivo. Então ele está contando toda essa história aí, está entrando em todas essas questões conhecidas da época dele, nem tanto da nossa, mas por quê? Ele tem um objetivo. Ele quer produzir fé. Mas o que é fé para ele? O que é crer em João? No livro de João, o que significa crer? Se não fosse em João, assim, fora de João, crer é fácil de definir, né? O que é crer? Acreditar em alguma coisa. Você acredita em alguma coisa, não é assim? Uhum. Você conta alguma coisa e alguém acredita, ele creu. Não acreditou, não creu. Uma coisa que acontece na mente, não é isso? É uma acepção mental, não é assim? Mas em João, crer não significa isso. Crer significa outra coisa, ele vai explicar. Como que ele vai explicar? Ele vai explicar, uma das explicações que ele vai dar, vai ser por meio de uma coisa chamada inclusão que ele vai fazer. Inclusão. O capítulo 2 de João, do verso 1, até o capítulo 4, se não me falha a memória, até o verso 50, ele faz uma inclusão. Ou seja, tudo que está dentro disso ali vai combinar, vai casar. E aqui dentro ele vai explicar o que significa crer, por meio das histórias que ele vai contar aqui, o que significa crer para ele, na linguagem dele. 2, 1, 4, 50. 4 vai até o 50, né? Espera aí que... 54. Até o 54, né? Jesus fez esse segundo milagre quando ia 54, então. da Judéia para a Galiléia. Isso aí. 54. Então, ele colocou aí, ó. Ele começa no 2, 1. Ele começa onde? Qual é o lugar? Caná? O dia de casamento, meu irmão. E aonde que termina o 454? Coisa oficial. Coisa oficial. Galiléia. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. E aí? Aonde ele está? Então vai indo para a Galiléia. Está saindo. Chegando da Galiléia. Então, assim, 2 dias depois, 43, chegou, partiu dali e foi para a Galiléia. Na 46, chegando. Ele estava saindo, ele veio de Samaria, passou por Samaria. Samaria, capítulo foi 4. ele Ele estava lá na Judéia, quando começou o capítulo 4. Aí ele passou pela Samaria, Sim. é assim? Isso aí. Entrou na Galiléia, não é isso? Então, estamos acompanhando ele, né? Entrou na Galiléia ele foi para qual cidade? Jerusalém. Não. Não? É que eu estou acompanhando aqui. Vamos ver. Ah, não. Ele vai passar por Ó, Samaria. ele está na Galiléia. Vê se ele vai em mais algum lugar. O 4 começa com ele na Judéia, né? Ele está lá batizando e tal, começam a perseguir. Ele vem e entra Samaria. na Samaria, vem, fica na Samaria, Deixou a Judéia, passa. foi para a Galiléia. foi para Galiléia. Chegou para passar por Isso aí, filho. Samaria.
Passou por Samaria, foi, chegou na Galileia. Passou em Cafarnaum. Passou mais em algum lugar? Não? Não. Parou aí? A sequência que está acompanhando aqui, no 4, Capítulo 4 de João. Os versículos iniciais O que estão. queria era Galileia. Isso. Aí ele terminou na Galileia. Deixou no bem e foi também para Galileia. Versículo 3. Uhum. E era necessário. Passar por Samaria. Passou. Aí tem a história com a mulher lá, na Samaria, vai. A história toda, tá? Quando chega no versículo 31. Caramba, antes de ir para Galileia, passou pela Judéia. Pela Judéia. Eita. Aí tem um filho, né? Tem lá um filho de alguém que ele vai curar, não é isso? Filho de um oficial do rei. Isso. Aonde que ele vai curar isso? Então, diz que esse milagre aconteceu quando ele vinha da Galileia. Para a Galileia. O filho estava A doente. segunda vez foi Jesus a Caná na Galileia, onde lá fizeram vinho e havia ali um oficial do rei, cujo filho enfermo estava enfermo em Cafarnaum. O filho está em Cafarnaum. Jesus está onde? Na Galileia. Então começa e termina onde? Caná. Aqui acontece o quê? Quando cita aqui o Transforma- primeiro, cita que é o primeiro. Primeiro lá. Transformar Primeiro milagre, não é isso? Isso. Aí diz que aqui é o segundo. Isso. Sim. Segunda vez. Então isso aqui é um inclusive. Ele começa e termina igual. Ele começa e termina do mesmo jeito. Começa na Galileia, mas numa cidade específica da Galileia, que é Caná. Onde ele faz o seu primeiro milagre. Aí tem toda uma cena, acontece várias coisas, né? Mas lá na frente, Lá em Caná, Galileia. onde ele vai fazer o seu segundo Milagre. milagre. No meio aqui, tudo que acontece aqui é entre o primeiro e o segundo Dá milagre. uma confundida porque o menino está em Cafarnaum, né? Exatamente. Mas Porque milagre vai ser uma coisa é. importante, que vai ser a distância. Né? Então, é uma inclusão. Né? O que é uma inclusão? É quando você começa e termina um texto, ou no mesmo lugar, ou com a mesma frase. Sempre vai ter o quê? Uma indicação. Lembra que não existia capítulo, não existia versículo, não existia pontuação. Então, como é que você indicava as coisas? Você tinha que usar esses métodos. Por isso que nos evangelhos tem muitas essas coisas. Você tem uma inclusão. Você quer mostrar que um texto ainda não terminou. Como é que você fazia? Você criava uma inclusão. Você indicava o começo e o final de um texto. Você quer dizer alguma coisa com esse texto? Você tem que indicar o começo e o final do mesmo jeito. Você vai ver isso muito na Bíblia, né? Começo e final de um texto. Como você identifica onde que o texto começa e onde ele termina? Hoje a gente identifica com outras coisas, não é assim? Quando você lê as editoras colocam lá pra gente um títulozinho, não é assim? Nem sempre acerta, mas coloca, né? Nem sempre casa de ser exatamente o que o autor pretendeu, mas coloca para facilitar, você acha assim fácil um texto, né? Mas na época não era só para você achar o texto, era para dizer o quê? Aonde aquele texto começa e aonde ele termina. Para indicar o quê? É daqui até aqui que está o que eu quero dizer. Como que ele quer dizer? Aqui é sobre crer, daqui a aqui é que ele vai mostrar. Então ele vai colocar aqui, vai dividir em 8 partes aqui. Primeira coisa que ele vai colocar aqui, no 2:1. Aqui vai estar a mãe de Jesus. Né? Que em João nunca é chamado de Maria, né? Já perceberam isso, né? Sim ou não? Não. Não? Em João, nunca a mãe de Jesus é chamada de Maria.
É só a mãe de Jesus. João tem essas peculiaridades. Nunca você vai encontrar lá Maria, mãe de Jesus. É sempre a mãe de Jesus. Então você tem a mãe de Jesus. Depois, você terá aqui o episódio de Os Judeus. Vou colocar os capítulos aqui. Vou deixar de exercício aí para vocês. Os Judeus. Vou colocar esses judeus aqui. Os judeus. São os personagens centrais aqui desse incluso de João. 2, 3. Depois tem Nicodemos. Depois João. Vou colocar o Batista, né? Que ele é mais conhecido. João Batista. A mulher samaritana. E aí vai, a mulher samaritana de novo. Ele vai dividir aqui em duas partes. Eu passei entre 6 feixes, segunda parte. Moradores de Samaria. E por último, o servo do rei. Então, esse incluso todo de João aqui, vai do 2, 1 ao 4, 54, ele vai ter a mãe de Jesus, ele vai ter os judeus, Nicodemos, João Batista, a mulher samaritana. Ele vai dividir em duas partes o texto da mulher samaritana, e depois os moradores de Samaria, que ainda pertence à mesma história da mulher samaritana, e depois o servo do rei, que vai pedir pelo seu filho. Em todas essas histórias aqui, falando de crer, vai aparecer a mãe de Jesus. Se você olhar o comecinho ali, do capítulo 2, aí começa contando a história do casamento e tal, vai cortar o vinho, né? Aquelas histórias que a gente já sabe de cabeça, né? Que é o perigo, né, de saber de cabeça. Mas o que acontece? Faltou o vinho, e quem que vai interceder? Ela pediu, né? Ela vai fazer o pedido aí em favor lá do pessoal. O que Jesus responde para ela? Essa frase estranhíssima aí, né? Sim. Mulher, o que tenho eu contigo? Que na verdade é uma frase dificílima de traduzir, né? É traduzida assim, mas é uma frase complexa. Mas, assim, vamos dizer assim por alto, né? Ele dá aparentemente uma bronca nela, não é isso? Aparentemente, parece que é uma bronca, né? Parece, é. Se você olhar essa história, aqui, e essa daqui, aqui quem é que vem pedir? É o pai, né? Sim. O pai vem pedir pelo filho. O que Jesus faz quando o pai pede pelo filho? Muito bom, vou lá. Agora. Só se for agora. É assim? Com certeza não, né? Não tem essa frase na Bíblia, né? Eu entendi que você está ali. Se não vir sinais de milagre, não crereis. O que ele está fazendo? Não parece que ele está dando uma bronca também? Sim. Então, olha como é um incluso. Uma coisa liga na outra. Começa e termina do mesmo jeito. De propósito. Então aqui, ó, a mesma coisa que ele fizer aqui, ele fará aqui. Esse aí também. Aqui ele fala, que tenho eu contigo?
Quando ela pede. Aqui o outro chega e pede. O que ele fala? Esse povo não acredita se não vê sinais. Então ele dá uma bronca aqui e aqui, não é assim? Aparentemente sim. Né? Então faz o quê? Está juntando uma coisa na outra. Aqui, o que ela faz quando ele fala isso com ela? Fala, também então, já é assim não. Ignorante. Ela explode com ele. A mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. O que ela entendeu? Olha que coisa, né? Ele vai e fala, tem eu contigo? Ela entendeu outra coisa bem diferente. O que ela entendeu? Eu já pegaria a vassoura. É. Ela foi lá e falou o quê? É grande, mas não é dois, rapaz. Ela falou, fazei tudo que ele disser. E aí quando ela fala fazei, ela está usando exatamente o quê? Lembra que a gente falou lá do verbo? Sim. O logos lá? A mesma coisa. Então ela acredita em quê? Na palavra dele. Fazei tudo que ele vos disser. Então, ela fala com ele, ela faz um pedido. Ele parece que retruca, mas ela entende que ele vai fazer, e ela vai e diz o quê? Fazei tudo que ele vos disser. Coloca o quê? Na palavra dele a confiança. Aqui, ele vai e fala essa coisa bonita que ele fala para o camarada, né? Aí o Senhor desce antes que meu filho morra. Diz Jesus: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus disse e foi. O homem fez o quê? Creu em quê? Na palavra. Na palavra de Jesus. Então, logo aqui, logo aqui. Aqui o João está indicando o que é? Fé perfeita. Nossa. Aqui. E aqui é a mesma coisa. São dois modelos de fé perfeita. O que eles entenderam? Eles creram na palavra de Jesus, o quê? Apesar de qualquer coisa que dissesse, a qualquer custo. O que custou para eles? Aqui custou uma bronca e aqui custou outra bronca. Não foi o custo? Uhum. Então, mas o que é crer para João? É obedecer a palavra de Jesus a qualquer custo. Isso é crer para ele. O modelo de crer é o que aconteceu aqui e o que aconteceu aqui. Ele bota como modelo. Isso é o que ele chama de crer. Crer não é aqui. Crer é como você obedece a palavra dele a qualquer custo. Ele deu uma bronca aqui, mas não causou nada. Eles continuaram crendo na palavra dele. Então é o modelo de João. Para indicar o quê? Ó, vai haver uma adversidade na palavra dele. Vai ter uma dificuldade. Aqui e aqui tem. Mas eles não foram, não pararam por causa disso. Eles continuaram. A versão ainda diz assim: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Na verdade, essa expressão ela é de propósito. Mas essa palavra de João ela é de propósito difícil de traduzir, porque a intenção de João com isso é mostrar o quê? Que quando você crê em Jesus, quando você crê na palavra de Jesus, você ouve diferente. É isso que acontece. Ó. Eles ouviram, quando você lê parece que é uma repreensão, não parece? Uhum. Mas o que eles entendem? Eles entendem como um sim. Vai fazer. O que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas o que eles entendem? Então, essa é a diferença. Quando você crê em Jesus, você ouve diferente dos outros. João ele bota de propósito a frase sendo difícil de traduzir de propósito. É o famoso ouve o inaudível, né? Ela ouve além da palavra, além da frase, além do texto. Por isso que ele coloca difícil de traduzir, para dizer assim, ó, é impossível traduzir aquilo que Deus fala com você quando você crê nele. Não são as palavras. Você já viu quando você está assim, um exemplo fácil. Você está ouvindo a pregação.
Aquele que não crê ouve uma coisa, e aquele que crê entende outra totalmente diferente. Não é assim? Quando você não crê, a palavra parece o quê? Uma bronca, né? Mas quando você crê, aquela bronca parece o quê? Tem a ver com aquela passagem daquela mulher? Qual? Que falou que não ia dar os cachorrinhos. Também, você vê que a atitude dela é uma de fé perfeita, inclusive vai dizer no texto, né? Jesus se admirou com a fé. Então, o que o João está querendo mostrar aqui? Crer é o quê? Confiar, andar, fazer aquilo que Jesus diz, confiar na palavra dele a Qualquer custo. qualquer custo. O que acontece aqui, o que acontece aqui. E aí vem os judeus, logo na sequência. Eles são o exemplo do que não crer. Isso não é. Olha o que eles vão dizer. Cheguei em casa espelho, porque eu sou melhor ouvindo. O que fazem os judeus? Aquele dia eles explicações. Eu estou entendendo melhor. Chegou em casa espelho. Chegou lá até o vídeo. Jesus vai falar com eles. Os judeus. Eles vão pegar a palavra de Jesus e vão devolver para ele em sentido de zombaria. Ele dirá assim, destrua esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Não é assim? Sim. O que eles farão? Esse templo já está há 46 anos sendo construído. Você lembra que ainda vai levar mais tempo, né? Demorar 84. Mas naquele tempo já tinha o quê? 46 anos que o templo estava sendo construído. E tu dizes, levantarás em 3 dias? Olha, eles devolvem a mesma coisa que ele falou. Só que em sentido de zombaria, de deboche. Então eles fazem o quê? Eles não aceitam a palavra dele. Então, isso é não crer. Eles são o exemplo do que não crê. Eles devolvem a palavra dele em sentido de zombaria. Aí vem o Nicodemos. Nicodemos, ele tem o quê? Uma fé parcial. Um exemplo de fé parcial. Eles creem parcialmente. Ou eles creem, ele crê, né? Parcialmente. Vocês lembram que quando começa? Capítulo 3. O que diz o Nicodemos para Jesus? Mestre, sabemos que ensinas da sempre em João, quando alguém diz sabemos, eu não sabe. Mas é sempre assim, né? Sabemos. Capítulo 3. Vem aí, ó. Mestre, ele identifica Jesus com o quê? Um rabi, como os discípulos lá atrás começaram, também identificando ele como rabi, ou seja, uma fé parcial, ainda não alcançou uma fé perfeita. Então ele crê parcialmente. Uma coisa interessante é que ele vem, né, à noite. Ele vem, ele sai das trevas, entra na luz. No finalzinho do Evangelho você vai ter uma inclusão com isso também, que vai ser com um outro personagem, que vai fazer o caminho inverso. Vai sair da luz e vai para as trevas. Judas Iscariotes. Sim. Não é? Vai ser o caminho inverso, né? Você tem aqui um que vai das trevas para a luz e o outro que vai da luz para as trevas. Faz a inversão, né? Mas o Nicodemos vem que a sua fé ainda não é perfeita. Ele não crê na palavra de Jesus a qualquer custo. Ele começa parcialmente, ele está começando. E aí vem o outro exemplo, que é o João Batista. Que aqui em João, né, nunca se fala mal dele. A fé dele sempre é perfeita. Aquele texto lá que ele pergunta se devemos esperar outro, não tem em João. João vai trabalhar o João Batista sempre com um exemplo de fé perfeito. Então, ó, um não parcial, um perfeito. E aí ele vai fazer a mesma coisa com a samaritana. Quando começar a história dela,
ela não crê, vai começar falando com ela. Vai falar de água, aquela água daquele outro mundo, né? E ela vai entender o quê? Como água desse mundo. Água, balde, coisas assim, não é assim? Ela começa não crendo. Vê se é isso mesmo. Começo da conversa. Vê se ela está crendo ou não crendo. Não, tanto que ela. Disse a mulher, Como tu, Senhor, sendo judeu. tu não tens que tirar o poço. Isso aí. Tirar. E o poço é fundo. Onde, pois, tens água? Ela começa não crendo. Mas ela vai avançar. Depois, na segunda parte aqui, ela vai crer parcialmente. Disse, Senhor, dá-me dessa água, isso aqui eu não tenho mais sede de tirar. Ela já é uma fé parcial. Ela já está o quê? Ela está pensando em água, mas ainda está pensando em água. Ela não quer mais ser do trabalho. poço. Mas ela avançou, ela evoluiu. Ela vai de não para parcial. Quando terminar aqui com os moradores de Samaria, que ela vai lá e vai anunciar para eles, ela vai anunciar para eles dizendo que eu encontrei um homem que me disse tudo que eu tenho feito. A fé dela ainda é parcial. Ela está crendo o quê? Ele não é este Cristo. Ela está crendo nos milagres dele ainda. Que é como os judeus, vão pedir sinal, eles creem só em milagres. Ela aqui ainda crê parcialmente. Mas no finalzinho, você vai encontrar o quê? Um exemplo de fé perfeito. Ela dá pergunta, né, no 29. Poderia ser este o Cristo? Aí lembrando que ela é samaritana, né? O samaritano ele não acreditava no Messias como o judeu, ele acreditava em um reto. É diferente. O judeu acreditava em um Messias davídico. O samaritano acreditava no Tarreb. O Tarreb era o quê? Era o profeta, o restaurador. Aquele lá de Deuteronômio 18. Porque para o samaritano, né, o que valia para ele era só o período de Moisés. E acho que depois do período de Moisés, Deus não abençoou mais Israel. E aí viria depois o Tarreb, que seria o restaurador. Restauraria. Então tem umas ideias diferentes de Messias. E Jesus vai aproveitar isso aí na conversa. Uma outra hora a gente fala isso aí. Mas só para você lembrar que o samaritano ele pensa diferente sobre o Messias. Né? Pensava diferente sobre o Messias. Ele esperava. Quer dizer o quê? É aquele que vai restaurar, o restaurador. Era uma referência ao profeta lá de Deuteronômio 18. O profeta maior que Moisés, é o profeta igual a Moisés. Que inclusive na Bíblia lá samaritana está perto dos 10 mandamentos. Para equilibrar. Isso daqui era o mandamento principal. Então, mas voltando aqui no caso deles aqui, você vai ver quando chegar lá eles vão dizer: agora cremos não só pela sua. E nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo Salvador do mundo. Aí em ouvido vem exatamente de novo o Logos. Então, é perfeito. Não creio parcialmente e perfeito. E aí fecha com fé perfeita. Mas o prefeito, a fé perfeita vem de quê? Quando eles creem E obedece. na Palavra. palavra de Jesus, no Logos de Jesus. Aí você lembra que o Logos não é só o que Jesus fala. O Logos é o quê? João já identificou para a gente lá no começo. É o próprio Jesus. É o que ele fala, é o que ele faz, é o que ele age. Crer na palavra de Jesus em João não é só acreditar no que ele fala. É o quê? É crer nele completo. Por completo. É crer no próprio Jesus. Isso é o Logos. O versículo 41 até fala que ele e muitos creram, muito mais creram nele por causa da sua palavra. E depois o de baixo vai dizer: temos visto e ouvido. Temos ouvido e sabemos que verdadeiramente é o Cristo. Tudo aí vem o quê? Como que nasce essa fé? Vem sempre de quê? Do crer e do
atender essa palavra de Jesus, dependendo da situação que ele fala? Não, a qualquer custo. A qualquer custo. Isso é fé verdadeira, João. É isso que ele quer crer. E aí, o que ele disse lá no final do Evangelho? Que é isso que ele quer produzir no leitor. Olha o objetivo dele. O que ele quer fazer com o leitor? E se você olhar aqui, a mãe de Jesus é um exemplo em João de quê? Fé perfeita. João Batista é um exemplo de fé perfeita. Os moradores de Samaria, no final, serão um exemplo de fé perfeita junto com a samaritana. E os judeus são um exemplo de total falta de fé. Né? Mas, no geral, assim, quando você olha assim, como leitor, o que é comum para nós? O que é comum para você? Você encontra muita gente que tem uma fé que nega totalmente a Deus? Parcial. É muito. Normal e parcial. Parcial é o normal, não é isso? Parcial. Que é muito raro você encontrar alguém no dia a dia com fé perfeita de incondicionalmente crer, não é? Tem, mas é o normal? Não. Não. E a negação total também é normal? Sim. A gente encontra muito? Muito. Sim. Não. Negação total? Parcial você encontra mais. Não, mas Olhando encontra assim no também, geral, vocês acham? No geral, o parcial não. Eu vejo Assim, pessoas. uma negação total, dizer assim, não creio em Deus de nada, não vai fazer nada. Não, é difícil. Normalmente você olha assim, o incrédulo, ele tem uma. Até o ateu, Até o vai comigo. quando o avião balança, ele. Creio em Deus. Não é? Então, o que é o mais comum, assim? Parcial. É o parcial. É o do dia a dia, né? Você olha assim, a nossa é meio assim, né? Parcial, né? Então, o que o João está propondo aqui? Está dizendo que, ó, o objetivo do Evangelho de João é o quê? Provocar em nós uma fé perfeita. É te levar do parcial ao perfeito. É isso que ele quer. É isso que ele está dizendo lá no final. Ó. Jesus fez muitas coisas, mas o que eu contei para quê? Para que tenhais fé. Mas não é só tenhais fé, a gramática dele, né? Não é só assim, ó, que você tenha fé que você não tem. Não, ele está dizendo que para que você passe do parcial, que já é o normal, para uma fé perfeita. É que lendo, o objetivo dele é o quê? Ele escreveu um evangelho para que o objetivo dele nem é o público, não é? Ele está pensando em você que vai ler. Ele está pensando no quê? Eu quero que você que vai ler esse evangelho, você que é o leitor, que você tenha essa experiência de passar de uma fé parcial para uma fé Eu ainda falo aqui, para que você crê no Espírito, mas que crendo tem uma vida. Exatamente. E aí vem um outro conceito, vida eterna. O que significa vida eterna, João? Vida eterna. A vida toda com Deus. Aonde ela começa? Vida eterna em João não é a vida futura. Ela começa desde quando você encontra o Logos. É isso que ele quer mostrar. Ele até fala que você passou da morte para a vida. É desde esse momento. E aí a outra palavra importante em João, importantíssima, que é uma palavrinha pequenininha. Hora. A hora de Jesus. Qual é a hora de Jesus? Lembra que chegou lá, ainda não é chegado A minha hora. a minha hora. Não é assim? E quando chegar a hora? Quando que é essa hora? Vem a hora, e agora é. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai Em espírito e em verdade. e verdade. Quando que o Pai será adorado em espírito e em verdade? Vamos chegar? A hora. A hora. Que hora é essa? De crer totalmente. A hora em João é uma hora específica. Está lá no capítulo 18. É isso? Vamos ver. 18. Esse é o 18. 18. É 18, Leandro? Não,
especialista em 18, João. 28. Vê versículo mesmo? Não. Vê aí. Vê aí a hora aqui. Aonde vai ter aí que vai chegar a hora dele? Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedro. Do outro lado havia um rival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Então Judas foi para o rival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelo chefe dos Hora sacerdotes. 19. É 19? Hora 19. É muito longe para não. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e o puseram na cabeça dele. Vestiam-no com uma capa de púrpura e chegando-se a ele diziam: salve-se, o rei dos judeus. E batiam ele no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse ao seu... Deixa eu ver se específico, né? Veja se estou... Pode continuar. Vocês, para que saibam que não acho motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao Eis o ver, quê? eis o homem. Eis o homem. As declarações, interessante é que Pilatos é o cara que só vai lá para fazer, ele só vai lá para matar Jesus, mas ele tem as declarações em João mais impressionantes, né? Primeiro ele falou o quê? O que é verdade. Agora ele falou: eis o homem. O que ele está entregando? O homem perfeito. E daqui a pouco Jesus vai realizar a sua obra completa aí. Vamos lá. Ao ver os chefes dos sacerdotes e dos guardas gritaram: crucifica, crucifica. Mas Pilatos respondeu: levem vocês o crucifiquem. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não teriam nenhuma autoridade sobre mim se esta não fosse dada de cima. Por isso aqueles que entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante Pilatos procurou libertá-lo, mas os judeus gritaram: se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei e põe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gabatal. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica, deve crucificar o rei de vocês. De vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos entregou a eles para ser crucificado. Era o quê? Que dia? Era o dia? A Páscoa. Era a preparação da Páscoa. O dia da preparação. Era o dia da preparação da semana da Páscoa. Ele foi entregue. Por volta das 6 da manhã. E ele foi entregue para ser crucificado. Então era o dia da Páscoa. Dia do sacrifício. Se você voltar lá no 13, no comecinho desse texto, que é o texto de João, como é grande, né? Começa no 13 isso aí, né? O 13:1 vai dizer o quê? Que chegando, se aproximando. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Havia chegado o quê? A hora de fazer o quê? Passar desse mundo para o Pai. E aí lá na frente, quando terminar, vai dizer o quê? Que chegou o dia e chegou a hora. Qual que é a hora de Jesus? Estou escrevendo. É a
É a hora do Os sacrifício. dois estão queimando. A hora da sua Morte. morte. A hora da crucificação. Então, em João, a hora é sempre o quê? Aquela hora da cruz. Quando ele lá no capítulo 2, ele vai dizer assim, ó, ainda não é chegada a minha hora. Ele está se referindo a quem, João? A hora da sua morte, né? A hora da sua morte. Quando chegará essa hora? Quando ele morrer na cruz. Né? Mas ele lá já fez o quê? Transformou Água em água em vinho. Mas aquele sinal lá que ele está fazendo é o quê? O que João vai dizer? João chama de milagre? Nunca, né? Você chama de quê? cima. Sinal. Sinal é o quê? Que aponta, né? Aponta. Você chega ali na placa, né? A placa diz, aponta no tal lugar, né? A placa não é o lugar, não é assim? Então, ela aponta. Então, em João, nós teremos o quê? Sinais que apontam para onde? Para a hora. São os ponteiros que apontam para a hora de Jesus. Todos os sinais de João apontam para essa hora. Desde que ele transforma a água em vinho e tudo mais que ele fizer, será um apontar, um sinal para a sua hora. Então, na hora dele, o que acontecerá? Ele morrerá na cruz. Então, a hora de Jesus é a hora da sua morte na cruz. Quando ele morre na cruz, o que acontece? Está chegando a hora. Agora é. E que os adoradores Adorarão. adorarão. Quando que os adoradores adorarão em espírito e em verdade? Quando chegar a hora. Quando que chega a hora? Quando Jesus morre na cruz. Então, adorar em espírito e em verdade em João tem a ver com o quê? Já passou a hora, né? Estamos falando de hora, tem a hora para fora, Falando em né? hora. Hora. Quando Jesus morrer na cruz. Não é? Que aponta para ele como Messias. Né? A gente não vê nem hora passar, gente. Então, quando, no capítulo anterior, ele vai dizer a Nicodemos que Nicodemos precisa o quê? Nascer de novo. Nascer de novo. Água do Espírito. O adorador vai surgir. Quando que vai surgir um verdadeiro adorador? Quando adorar em espírito e verdade. Quando que isso vai ser possível? Quando Cristo for Quando ele morrer. crucificado. Então ele está ligando o quê? A sua morte é o que vai trazer isso. Essa possibilidade. Só existe adorador de verdade a partir do quê? Do sacrifício dele. Por quê? Se você ler as duas histórias, você vai ver que adorar em espírito e em verdade e nascer da água do espírito, João está equalizando as duas coisas. Quando que você adora em espírito e em verdade? Quando você nasceu de novo. Para você nascer de novo, Jesus precisa morrer na cruz. Essa é a hora. Eita. Então, por isso que ele vai dizer, está chegando a hora. Agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. ao Pai. O que ele está dizendo na Samaritana? Vai chegar a hora. É. Quando ele morrer na cruz, Tem a ver com a frase. vai nascer os verdadeiros adoradores. Então, adorar de verdade depende de quê? Nascer de novo. Sem nascer de novo, não existe adorador numa perspectiva de João. Na perspectiva dele, na linguagem dele. Né? Nós só estamos lendo o que ele está dizendo. Né? E aí, você crê ou não, aí depende de você caminhar com ele aqui. E o que ele vai dizer aqui? Ó? Tudo eu escrevi para que você cresça nessa fé. Você passa de uma fé parcial, que é o normal, para quê? Para uma fé perfeita. Para que você creia no que Jesus faz e diz, apesar de quê? De qualquer coisa. Tem a ver com aquela passagem que eu vou falar com a Samaritana, que os adoradores adorarão o Espírito e verdade. É essa. Jesus se sacrificar, não precisaria mais de local. Simplesmente você o adoraria, porque você crê. Na verdade, ele não está falando que não precisaria de local, né? Que a gente lê assim. Né? Na verdade, ele está dizendo que você precisará. Só que o local não será mais físico. Isso, Agora você precisa o quê? isso. Fazer parte Do Isso. corpo. Só que aí há um problema que acontece com a leitura de João, se a gente lê assim superficialmente, né? A gente pode pegar assim e pensar, então agora não precisa mais ir na igreja. Mas o que ele está dizendo? Você precisa nascer de novo. E nascer de novo significa o quê?
fazer parte do corpo de Cristo. Aí você precisa ter um lugar para adorar. Sim. Então, você precisa fazer parte da igreja. Então, Na própria linguagem de João, você está dizendo aqui, ó, quando que você é um verdadeiro adorador? Quando agora você passa a fazer parte, e o que ele está anunciando? Não vai mais ser no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Aonde que vai ser o templo? O próprio corpo de Jesus será o templo. E agora, quando que você será um verdadeiro adorador? Quando você fizer parte desse corpo. O que você precisa fazer parte desse corpo? Nascer de novo. Então não dá para dizer que João apoiaria os desigrejados. Não é? Porque na verdade ele está dizendo o quê? Ser adorador é ser parte do corpo de Jesus. E quando que você será parte desse corpo? Quando ele morrer na cruz, para tornar possível que você faça parte do templo que é ele. Que aí, nas linguagens de Paulo, mais fácil de a gente entender, né? Você precisará estar em Cristo. É o que o João está dizendo. Ser adorador é estar em Cristo. É a mesma palavra, só que com linguagens diferentes. Então ele está dizendo, ó, verdadeiro adorador é aquele que adora o Pai em espírito e verdade. Duas palavras, um conceito. Qual é o conceito? Ser gerado pelo Espírito. Nascer de novo. Adorador em espírito e em verdade não é aquela adoração assim que você faz. Você está desligado do mundo, não é disso que, pelo menos não o que João está dizendo. Está dizendo o quê? É aquela adoração que é possível porque o Espírito te fez nascer. Nascer de Espírito. Agora você nasce como adorador, que você é parte, não mais desse mundo de mudança, você é parte do mundo desse Logos perfeito. Você é parte já desse mundo, antecido. Então, para isso, você terá a vida eterna. Mas não é lá na eternidade. É desde agora. Em João, a vida eterna começa agora. Desde que você encontrou Jesus, você foi transformado, você vive a vida eterna. Agora você é adorador. Mas não é porque você sai por aí adorando, não. É por quê? Porque você nasceu de novo. Você faz parte do mundo de Deus. está dentro de você. Era a sua nova natureza. A natureza de adorador. Amém? Deixa eu só reler o último versículo que a gente falou. É isso que eu queria entender. João 20, 31, que ficou o versículo, né? Este, porém, foram escritos para que creiais, para Cristo, né? Em Jesus Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. É essa vida. Então, ó, é essa aqui, ó, é isso que ele está produzindo. Então, quando você lê João, lembra disso. O autor escreveu tudo isso aqui. Não foi só para me contar a história de Jesus. Ele quer produzir em você. Né? Ele está lá escrevendo e orando a Deus, né? Está escrevendo na inspiração do Espírito, contando que o quê? Que quem vai ler será transformado de uma fé parcial em uma fé perfeita. Olha que coisa, né? É um escritor com uma proposta ousada. Né? Ele diz assim, ó, você vai ler, isso vai mudar a sua vida. Essa é a proposta. Então, não é à toa, né? Que João, sendo difícil, é fácil. É difícil na linguagem, mas estranhamente, né? Ele fala com a gente de algum jeito. Você pode não entender nada do que ele está falando, mas não é assim. Você lê e de alguma maneira parece que aquilo entra, fala com você. Revela. Né? Exatamente. Por quê? Porque quando ele escreveu nesse propósito. É para produzir fé. E faz isso. Passa, né? Quando você vai lendo, só de ler o Evangelho. Né? Quando você está assim meio fraco na fé, lê o Evangelho de João. Você vai ver isso. Né? Como que vai passar de uma fé parcial, né, para uma fé perfeita. Não é que ele espera que a gente tenha fé perfeita o tempo todo. Não. Você vê que ele botou mais parcial. Né? Porque o parcial é o comum. Isso é normal. Mas o Evangelho está aqui para te ajudar. Quando você está lá, aquela fé parcial, ele te alerta. Amém? Amém. Vamos embora, senão a gente prega.